Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do PBNcast, o seu podcast de Pokémon. Vou falar com vocês sobre as últimas polêmicas do mundo Pokémon. Tem acontecido bastante coisinha e a gente reuniu algumas notícias para discutir e conversar com vocês. Eu sou o Danilo e estou aqui mais uma vez com meu amigo Vinícius para esse bate-papo. Oi, Vinícius, tudo bem? Oi, Danilo. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do PBNcast. Isso aí. Olha, o nosso último episódio, ele demorou um pouquinho pra sair. Quem acompanha aqui deve ter percebido. A gente teve um probleminha técnico pra lançar ele. E aí, pensando nisso, faz poucos dias que a gente lançou, a gente vai esperar pra ler os comentários no próximo episódio, tanto do episódio anterior sobre Pokémon Go está morrendo, quanto os comentários desse episódio. Mas vamos para os nossos recadinhos iniciais. Siga a Pokémon Blast News nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. A gente está no YouTube também, no podcast, claro. E você pode acompanhar todas as novidades que a gente publica diariamente no site, poke-blast-news.net. Inclusive, esses últimos dias a gente teve 3 novas matérias super bacanas dos nossos redatores. 2 matérias falando sobre a equipe de Pokémon do Oeste nas regiões de Hoenn e Sinnoh, ficou super legal. E a gente teve um report do Regional de São Paulo que aconteceu. E o Mike, que é o nosso moderador do nosso grupo do Facebook, né, um deles, ele escreveu esse report falando de como foi a experiência dele no Pokémon VGC. A gente falou aqui em episódios anteriores que aconteceu o Regional no início do mês de maio, mas infelizmente a gente não teve dessa vez nenhum brasileiro campeão, Vinícius. Só teve o pessoal de fora. Nossa, que tristeza. Pois é. Mas faz parte, né? Bom, a gente vai começar hoje com uma notícia que, assim, pra gente foi meio que exclusividade, né, Vinícius? Não tinha saído ainda em nenhum Sim, lugar e a gente acabou descobrindo graças a um dos nossos leitores. Então o Vinícius vai falar um pouquinho pra vocês sobre essa primeira notícia. exatamente. Basicamente, a Nintendo of America, a nossa queridíssima Nintendo, entrou com um pedido de registro da marca Pokéturma. Daí quando você vê Pokéturma, tem até a logotipozinho, o desenho de como pode ser essa marca, você fica pensando, o que será que pode ser Pokéturma? E lá no site da PBN, você pode entrar pra ver, tem muita coisa que foi protocolada, Uhum. tipo, muito produto mesmo. Tem material de escritório, tem, tipo, bolsa, tem de É tudo, tem de tudo. alimento. Material de higiene, fio dental, exato, bolo. Ou seja, registraram a marca Pokéturma aqui no Brasil, e basicamente essa marca Pokéturma pode ser para qualquer tipo de produto. Uhum. Qualquer tipo de produto, eles estão autorizados a vender aqui no Brasil. Então, isso pode ser um indicativo de que logo logo a gente vai ter alguma coisa da Pokémon Company aqui no Brasil, algum produtinho, algum material escolar. Muitas pessoas, estão apostando em coisas Uhum. assim. E, na verdade, eu não tenho nenhuma aposta, porque pela lista que pode ser qualquer coisa. Você tem alguma noção do que pode ser, Nossa, eu Danilo? vi isso aí, isso aí me parece tipo aquelas coisas da Disney, que licencia produto que tem de tudo, sabe? Tipo, nossa, aonde você Sim. bate o olho tem alguma coisa da Disney. Eu acho que pode ser a mesma coisa com Pokémon. Olha, eu queria muito que tivesse de tudo que eu vi lá. Assim, eu acho que ia ser super legal. Nossa, é uma lista É, gigantesca, gente. muita coisa. E assim, é interessante que isso foi publicado na revista do INPE, né? Então é uma revista pública, qualquer um pode entrar lá, ver ela, a gente não vazou nenhuma informação sigilosa. E nem é rumor, viu, E gente? tinha. Nem é rumor, é tipo uma coisa que saiu de fato, uma publicação oficial do governo federal dos pedidos de registro de marca. Então, assim, a marca Pokéturma ainda não foi. O processo ainda não foi concluído. Então, assim, não teve o registro já concedido. Nesse momento que a gente está gravando o episódio, dia 23 de maio, ela está em processo de oposição. Isso significa que se há alguma empresa, algum terceiro que está se sentindo ameaçado por conta dessa marca que está sendo solicitada para registro, pode entrar com uma contestação. Dificilmente vai ocorrer no caso
do Pokémon, eu imagino, Exato. né? Acho Tipo, que é muito muito difícil. improvável. Muito difícil alguém falar, putz, eu tava usando Pokéturma, hein? Pokéturma é meu. Bem difícil, bem raro. Então. Sim, então, e assim, a gente não sabe quanto tempo pode levar isso, né? É engraçado que na mesma publicação saiu a aprovação da marca Pokémon Unite, registrada aqui no Brasil também pela Nintendo of America. Só que o pedido foi feito em 2021. Olha, teve todo um processo aí longo até a aprovação nessa publicação. Então vamos ver o que vai ser. E é interessante, Vinícius, que recentemente essa marca também foi registrada no Japão, né? Foi mês passado. Exato. Então, Então, pode ser que seja alguma coisa que esteja vindo de lá. Será que a gente vai ter miojo de Pokémon? Adoraria. Nem pode como ser até miojo, mas alguma. adoraria. Sim, pode ser até alguma nova estratégia a nível global que a Pokémon Company junto com a Nintendo tá tomando de ter essa marca a nível mundial. Pode ser, né? Porque a gente sabe que no Japão lança produto de Pokémon toda semana, e muita coisa. Mas costuma estar associado a marcas separadas, assim, né? A coleções específicas. Agora imagina uma marca só que centraliza todos os lançamentos. Isso no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, aqui. Sabe, uma coisa que pode fazer parte de algo muito maior do que a gente está pensando. Exato. E voltamos a falar, isso não é rumor, isso não é vazamento, é oficial. Então, se você vê alguém falando, não, porque isso daí não vai dar em nada. Acho muito difícil não dar em nada, porque é um dinheiro que eles estão gastando para registrar essa marca. Ninguém gasta Sim. dinheiro à toa, né? Então, É, é fica aí a claro que eles, curiosidade. é claro que eles podem aproveitar e já fazer tudo uma vez para não fazer picado, né? E tipo, não necessariamente a gente vai ter tudo isso de uma Ah, não, vez. sim, sim. Só Não que vai ter, assim, tipo, pelo essa lista inteira de produtos, mas pode ser que Aham. saia alguma coisa daí, né? Mas só pelo histórico que a gente tem da Pokémon Company no Brasil e da Nintendo no Brasil, isso pra mim já é uma grande coisa, sabe? A gente não costuma ver esse tipo de ação aqui, né? Tipo, é como se, olha, mercado brasileiro não vai receber nada. Então, só de ter visto essa publicação, esse pedido de registro, já me deixou animado, viu? Sim, eu também acho que pode sair alguma coisa disso aí, a gente vai saber futuramente, acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho, mas eu acho que não vai ser à toa, não. Que eles não Uhum. vão ter feito isso à toa. Bom, e aí, conforme a gente for descobrindo novas coisas, a gente vai compartilhando com vocês. Exatamente. Bom, a nossa próxima notícia, Pokémon Go. A gente tá sempre falando de Pokémon Go por aqui. O nosso último episódio foi recheado de críticas e discussões, os nossos questionamentos sobre os rumos atuais do Pokémon Go. E a gente continua falando aqui mais uma vez. Porque logo depois que a gente gravou aquele episódio, aconteceram algumas coisas, né? Então, assim, vamos começar pela parte mais interessante, Vinícius? Sim, Olha, finalmente. 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 Depois de anos, olha, isso é uma coisa que eu lembro de ver no Pokémon GO desde o começo, que tinha nos dados, datamine, não sei o quê. E olha, a gente nunca tinha visto falar, nunca tinha ouvido. Finalmente, a Master Ball chegou no Pokémon GO. Depois de tanto tempo, chegou esta semana. Então, no momento que você está ouvindo esse episódio, ela já está disponível. Você tem que concluir a pesquisa especial Vamos Nessa do Pokémon GO, que ela tá disponível e, se eu não me engano, ela tá disponível só até essa semana. Então você tem que resgatar ela pelo menos para começar. Porque se você não abrir o jogo até a última semana de maio, se não me engano vai ser até dia 1º ou algo assim, depois ela simplesmente não vai existir no seu jogo. E aí você não vai ter como conseguir a Master Ball. Então você tem que iniciar pelo menos essa pesquisa, vamos nessa. E na última etapa, assim que você concluir, você vai receber uma Master Ball. A Master Ball vai funcionar da mesma forma dos jogos principais. Você vai ter 100% de chance de capturar um Pokémon que você quiser. Então, quando você selecionar ela no seu menu de Pokébolas, o jogo vai perguntar: você realmente quer usar a Master Ball? Para você não usar errado? Sim, quero. Então vai ter uma animação especial, você não vai precisar arremessar a Master Ball. E aí você vai capturar o Pokémon. Porque isso, Vinícius, era um medo dos jogadores quando foi anunciado, porque no jogo a gente arremessa a Pokébola, né? Diferente dos jogos no videogame que você só clica e a Pokébola vai automaticamente, no Pokémon GO a gente tem que arremessar. Aí, só que às vezes a gente erra.
né? O Pokémon Sky. Às vezes cai, às vezes nem acerta o Pokémon, às vezes o Pokémon rebate. Exato. É um Um caos. caos. E aí era o nosso medo. Então a gente descobriu que não vai ter erro, vai funcionar tudo certinho. E assim, a Niantic deixou em aberto, falando que em eventos futuros pode ser que uma nova tenha novas chances de conseguir outras Master Ball, mas isso é totalmente incerto, a gente não sabe quando, como. Então pense bem antes de usar a sua. Você já chegou a concluir essa pesquisa, Vinícius? Ainda não, mas eu vou concluir o mais rápido possível, porque eu tenho certeza que daqui a algum tempo a Niantic vai estar vendendo a Master Ball por, sei lá, 10 mil coins. Verdade. Tenho certeza absoluta, absoluta. Você vai entrar na loja, vai ter lá, Master Ball, compre ela, 10 mil moedas. Eu tenho certeza. Então, vamos aproveitar. Você que só joga Pokémon GO e não conhecia a Master Ball, é, é uma ótima oportunidade. Assim, corra atrás, porque ela vai ser muito útil. Hum. Tem uns Pokémon que são muito difíceis de capturar no Pokémon GO. As aves de Galar são horríveis de capturar. Horríveis. Então, você já pode usar ela, que você vai ter seu Articuno de Galar garantidinho, seus Aptos de Galar, seu Moltres garantidinho. Então, corra atrás da Master Ball. Minha recomendação também é, se você tiver chance, use nos Pássaros de Galar, porque eles só aparecem no incenso de aventura diário, uma chance muito baixa, depois tem uma chance muito baixa de captura, uma chance muito alta deles fugirem da batalha, então assim, é muito, muito raro. Aquela coisa, pode ser que... E vai ter que escolher um só, né? Pois Vai é, ter que escolher um dos pois é. três pra você usar. Mas O meu eu não lembro infelizmente, eu vou qual ter já os três. apareceu pra mim, eu lembro que um deles apareceu, não lembro qual. Mas aí fugiu. Assim, pode ser que amanhã a Niantic, depois que todo mundo usar neles, a Niantic coloque eles nas raids e você possa pegar quantos quiser? Pode ser. Mas por enquanto é a melhor opção dentro do jogo. Então, Sim. também não concluí a minha pesquisa. Tem uma que tem que batalhar em ginásio. Não tem nenhum ginásio aqui perto. Por isso que eu ainda não consegui. Eu também tô nesse. Então. Eu também tô nessa parte. Eu não vou perto do ginásio tão cedo, então vou ter que. Mas até dia 1º de junho eu consigo. Não, se você já tá na pesquisa, ela não vai sumir, então você pode terminar ela quanto quiser. A questão é que ela some se você não tiver iniciado ela, pelo menos. Tipo assim, uma Então é pessoa tranquilo. que faz tempo que não joga, entendeu? E tipo, e não entrar essa semana pra receber essa pesquisa, se daqui 2 meses ela entrar, não vai estar mais lá, entendeu? Porque nem foi ativada. Entendi. Então é bom entrar pra pelo menos ativar. Isso, mesmo que você não vá completar agora. E assim, outra notícia que deixou os jogadores muito animados foi o anúncio das raids das sombras dentro do jogo, que é um recurso inédito. A equipe Rocket está aí tramando um novo plano de dominar o mundo e dessa vez dominou os ginásios de raids e as raids. Então, a partir de agora, no Pokémon GO, a gente vai ter os Pokémon sombrosos, as raids também. Antes era apenas com os recrutas, né? Ou com os líderes, ou com o Giovanni. Agora você vai poder enfrentar esses Pokémon sombrosos nas raids. E aí você vai poder juntar fragmentos de joias, formar uma joia purificadora. É um negócio assim, cada vez que você derrotar um recruta, você vai ganhar um fragmento. Quando você juntar 4 fragmentos, você vai poder formar uma joia. E você vai poder usar essa joia no meio dessas batalhas de raid para enfraquecer momentaneamente o Pokémon sombroso. Você pode usar, os seus amigos que estiverem na raid podem usar também. E se pode ser que ele até pare de ficar sombroso para ser mais fácil de derrotar. Só que mesmo assim, toda vez que você for na tela de captura, esse Pokémon vai estar como sombroso. Então, mesmo que você purifique, use a joia purificadora, ele não vai ser purificado na hora da captura. E junto com isso, o grande destaque foi a estreia do Mewtwo sombroso nas raids lendárias. Com a chance de Shine, de ser Shine. Então, assim... Imagine um Shiny Mewtwo sombroso. Então, isso deixou o pessoal muito animado. Olha, o Mewtwo vai aparecer com mais frequência
nesse próximo fim de semana, então provavelmente o dia que esse podcast estiver saindo aqui vai ser no dia 27 e 28 de maio, vai aparecer com mais frequência. Então, assim, reunir o pessoal para fazer bastante raid. Não sei ainda se vai ser, se a gente vai precisar de muita gente, mas assim, se quiser, a gente vai ter que tentar, vai ter que reunir o pessoal, que é um grande, achei bem legal, assim, Mewtwo Shine Sombroso. É um diferencial. Sim, imagine como o povo vai ficar maluco atrás desse Nossa, Pokémon. em tempos de E sabe o que tantas eu críticas. percebi? Ah, Exato, exato. Mas sabe o que eu percebi? Que o ciclo, não diria o ciclo, mas o Giovanni com o Mewtwo nas raids é basicamente o que a gente viu no começo. Não diria nas raids, assim, mas o Mewtwo com o hum, Giovanni, a história da equipe Rocket sendo contada, dos jogos basicamente sendo contada no Pokémon GO. Isso é bem é interessante, bem né? legal. Essa relação Mewtwo e equipe Rocket. E o que me lembra é que não tem nenhuma outra equipe vilã, Não. né, no Pokémon GO. Poderiam ter colocado alguma coisa assim, ter feito eventos especiais com o Kyogre, por exemplo, e o Groudon, e a equipe É, Magma tanto e que Aqua, né? lançou a versão deles primitiva, né, em fevereiro, o Kyogre do Sim, Groudon. poderiam ter feito alguma coisa assim, né? É, Estão perdendo tudo que oportunidades. eles colocam é roupinha, tipo, tem a roupa do Lisandre, que você pode comprar. Aí, Ah, sim. tipo, mais sem graça, Pra entendeu? comprar, pra gerar dinheiro, né? Mas nem graça. Mas imagina que legal se tivessem eventos assim como o Mewtwo com a equipe Sim, Rocket, os lendários com outras equipes, seria bem nem legal. acho, viu? Mas enfim, Eu acho que no. mais Não, críticos é, no adiante. Pokémon GO podia ter uma diversidade maior de personagens, né? Tipo, é, Sim, eu acho que eu nem ficaria tão bravo de ser interrompido pela equipe Rocket, porque daí não seria só a equipe hum, Rocket, né? Quando a gente estivesse fazendo os sim, é eventos. verdade. Bom, e aí Pokémon GO é esse mix, né? De notícias legais, notícias não tão legais. E hoje a gente traz aqui mais duas notícias que quase que complementam, né? É quase que um complemento do episódio anterior. Quando eu vi isso, saiu exatamente no dia seguinte que a gente gravou, Vinícius. E aí eu falei, putz, se tivesse saído antes, era mais uma coisa pra falar no episódio. Porque a Silph Road anunciou o seu fechamento. Sim, Silph Road, ela é muito importante para, ela era, né? Porque vai sim, Era, era uma foi de vez. arrasta pra cima. Ela era muito importante para a comunidade de Pokémon Go. Ela sempre esteve em contato até mesmo próximo com a Niantic. Eu lembro que até no fórum que eles têm no Reddit, o pessoal da Niantic acompanhava. Então, assim, é uma coisa que o site deles é cheio de recursos úteis para os jogadores. A gente tem várias matérias na PBN que eu atualizo mensalmente com as novidades do jogo e que eu usava, agora eu não sei o que eu vou fazer, o site da Silph Road. Eles tinham um programa de você podia cadastrar a sua comunidade, igual a gente tem hoje aqui em Piracicaba, Vinícius. O pessoal podia fazer isso dentro da Uhum. Silph Road com vários níveis que você podia fazer tarefas e subindo de nível para reunir sua comunidade, fomentar os jogadores. Você tinha como fazer torneios de PVP presenciais, tinha uma série de coisas. E aí, assim, pra você ter uma ideia da magnitude, da relevância da Silph Road, há um ano atrás, eles anunciaram que iam receber patrocínio da Niantic a fazer todas essas tarefas. Então, assim, foi uma coisa muito bacana. E um ano depois, a Niantic para trás, cancelou o patrocínio. Como eles tinham muitas atividades, muitos recursos, muitas coisas, eles julgaram que não tinha como manter isso, né? Como a gente, né, Vinícius? Que faz tudo de graça. Todo, todo o Exatamente. pessoal. É um reflexo de como a comunidade, nesse caso, uma comunidade bem Uhum. importante, é bem ignorada, basicamente, pela desenvolvedora do jogo, por quem é realmente dono do jogo. É bem triste uma coisa assim, né? Tipo, eram pessoas, fãs, que estavam ali Sim. fazendo. E É teve um bem impacto triste. muito grande, porque no dia que eles anunciaram, nossa, tipo, muita gente compartilhou sobre isso, ficou triste e abalado, porque era uma coisa assim muito relevante mesmo.
É engraçado, né? Você ver o movimento aqui, o que acontece. Porque a Silk Road tinha esse programa de embaixadores a nível global. Aí o que que a gente tem agora? A Niantic tá preparando, né? Tá construindo o próprio programa de arte. Então, eles tiraram o patrocínio porque basicamente eles não precisam mais do Silk Road. Eles estão vão fazer agora por conta própria e aí por isso que eles encerraram essa parceria. Bem. Fica uma situação bem chata também, né? Tipo, foi lá, aprendeu como que se faz. A Niantic foi lá, aprendeu como se faz. Falou, eu vou fazer meu próprio, não preciso de vocês. Exatamente. Vão catar coquinho, e daí. E daí continuaram a vida. É um desrespeito com os fãs mesmo. A gente falou isso no episódio passado, mas volto a repetir. Eles não respeitam nada. Quem compõe essa comunidade, quem joga o jogo. Eles são bem Sim. ingratos mesmo. Não, a Niantic chegou até a fazer uma declaração sobre isso. Tipo, de falar que foi muito gratificante trabalhar com a Silk Road, com esse programa, mas que a partir de agora eles vão continuar fazendo isso. Tipo assim, agradeceu e valeu, foi bom enquanto durou, agora deixa comigo. Vamos ver É quais bem são triste mesmo. os próximos passos. Ah, Vinícius, teve uma coisa que eu esqueci de comentar sobre as redes das sombras, né? Que isso soma no episódio anterior, porque a Niantic não vai permitir que os jogadores usem passe de rede à distância para fazer as redes das Sim. sombras. Então, né, o pessoal já estava chateado com esse recurso, que aumentou de preço e vai ter limite, etc. Com as redes das sombras, não vai ser possível usar passe de rede à distância. Então, assim, Já tentavam impedir da gente comprar. Agora vão impedir da gente usar também. Então, complicado. sim. Muito difícil Não, de e falando nisso, a defender. gente entra no nosso próximo tópico da Niantic, né? Por quê? Quando teve a mudança nos passes de rede, e que a gente comentou aqui também, foi também um barulho generalizado na comunidade global de Pokémon GO, né? Tanto que criaram um movimento chamado Hear Us Niantic e muitos criadores de conteúdo reunidos para pedir mudanças para que aquilo não fosse implementado. E assim, basicamente a Niantic estava ignorando, não estava falando nada, estava deixando rolar. Tipo, deixa esfriar, né? E, bom, a gente teve uma declaração, né, uma entrevista que foi feita com o Michael Steranka, que é o diretor do Pokémon GO, e o John Fontanilha, que é o produtor sênior do Pokémon GO. E aí eles comentaram sobre esse movimento, né? E assim, eu achei um absurdo. É absurdo. Não sei se você chegou a ler inteira. É pra variar, né? Aí, olha só. É, basicamente é um beleza. Beleza, a gente sabe. Pois é, esse Michael Steranska, ele falou assim que, ambos, né, falaram que sim, eles ouviram o que a comunidade tinha a dizer, que eles se sentiram tocados por isso. Aí, esse Michael, eu vou falar de uma forma bem informal aqui, a gente tem toda a entrevista aqui, mas basicamente o que ele disse, que ele era um usuário assíduo do passe de rede à distância. Ele fazia isso muitas vezes por dia, que ele sabia mais do que ninguém o que é a possibilidade de fazer as redes à distância e o quão interessante isso parecia ser, tá? Então, olha só. Só que quando eles olham para o jogo como um todo, né, e assim, a continuidade do jogo e os tipos de comportamento que eles estavam introduzindo com os passes de rede à distância, eles entenderam, chegaram à conclusão que isso não estava alinhado com a experiência que eles gostariam de oferecer com o Pokémon GO, de sair e jogar. E por isso que eles decidiram interromper isso. Então veja. Basicamente beleza. Não, Vou ver que assim, o que me chama atenção é basicamente o produtor lá, principal. Então, assim, eles têm uma clareza de que isso era muito utilizado pelos jogadores, que era algo positivo e que dava super certo.
Mas eles decidiram interromper por conta da ideologia deles como empresa. E como o jogo deveria ser. E aí isso volta naquela tecla que eu disse no episódio. A Niantic, ela não quer mudar por nada a visão dela. Ela prefere perder jogadores, ela prefere não ganhar dinheiro nesse ponto, do que mudar a visão. Tipo, ela tem um apego enorme a essa visão e ela vai fazer de tudo para defender isso. Em que isso gere comportamentos negativos no jogo. Isso me causa um estranhamento, porque principalmente você da área da administração e na faculdade, a gente ouve muitos casos daquelas empresas que tem uma tecnologia que está chegando, uma tecnologia inovadora, e a empresa ela não quer por nada aceitar a nova tecnologia e ela fica presa ao passado. Ela fica presa à visão dela e ela afunda por conta disso. Acaba se lascando, se quebrando. Exatamente. É o que sempre falam dos filmes da Kodak. Tipo, não mudou para tecnologia, para foto digital e deu no que deu. Mas tem outros casos também. E aí, quando eu vejo esse tipo de declaração do diretor do Pokémon GO, e vem muito isso na cabeça, sabe? Tipo, até quando ela vai defender a todo custo, nem que isso signifique o fim do Pokémon GO em algum momento? É muito estranho. E aí, não foi só isso que ele falou. Sim. Ele falou assim: olha, a gente também tá falando sobre Pokémon lendários. Isso deveria ser algo que fosse algo supremo no jogo, entendeu? Então, assim, algumas pessoas que faziam 100 raids lendárias por dia, algo que eles realmente não gostariam que estivesse associado a um Pokémon que é lendário, entendeu? Você poder capturar mais de 100 por dia, ou dezenas, ou tipo, quantos você quisesse. Mas, na minha opinião, isso não faz sentido nenhum, né? Tipo, é muito É contraditório. contraditório, né? Porque se eu quiser pagar e fazer e comprar do meu. É muito contraditório porque não leva em consideração que não tá impedindo as pessoas de fazerem esse monte de raid. Porque eu posso muito bem gastar meu dinheiro, comprar um monte de passe e fazer um monte de raid. Ou seja, Exato. pagando bem que mal tem. Se eu pagar bem, posso quebrar a ideologia, posso quebrar o modus operandi da Niantic dando dinheiro Não, pra ela. e assim, É esse bem negócio não faz o furado, menor uma coisa sentido, assim, né? porque desde que a rede lendária foi criada, desde que ela foi introduzida no jogo há anos atrás, ela já rompeu totalmente a ideia de ser um Pokémon lendário único. Porque nos jogos principais a gente captura um. Só que com Sim. os lendários no Pokémon GO, você pode ter quantos você quiser. É só você fazer várias redes lendárias, presencial ou à distância. Então, assim, justificar isso como sendo com base na ideia do que o Pokémon lendário deve ser no jogo. Furado, Sim, aí furado ele demais. terminou a fala dele dizendo: então, sim, a gente não tem nenhum plano de responder a qualquer uma das coisas levantadas pelo Hear Us Niantic, porque a gente tá assim, a gente tá muito, esqueci a palavra. A decisão que eles tomaram, eles estão totalmente de acordo e eles não vão mudar. É isso que eles querem e é isso que foi implementado. E relutante. Assim, olha, aproveite o jogo de outras formas, que isso não vai mudar. Então, é isso. É muito sem noção. Muito sem noção, muito contraditório esses argumentos. E é aquele negócio, né? Respeito zero pelos jogadores, respeito zero pelas. É basicamente beleza, tipo, a gente ouviu que vocês estão reclamando, mas a gente Sim. não liga muito, sabe? E eu acho engraçado, assim, a gente já comentou aqui que a Pokémon Company dá a última cartada em todas as decisões da franquia, todos os aspectos. Mas a Niantic não sendo. A gente sempre ouve, não, mas a Nintendo ela é muito retrógrada. A Nintendo não quer evoluir, não quer Uhum. fazer, não quer desenvolver mais. Isso também se aplica a Pokémon Company, porque eles são asiáticos. Eu já Sim. ouvi bastante isso. Eles são asiáticos e asiáticos são meio.
Eles são meio relutantes em questão de mudanças, etc. São muito ortodoxos e nunca querem mudar, inovar. Mas se você for ver bem, não, é uma visão meio Uhum, talvez xenofóbica que definitivamente não se aplica. uhum. A Niantic não é asiática. A Niantic não é uma empresa asiática com um monte de chefão que não quer mudar. Eles são uma empresa que querem lucro, como sempre. Então, eles usam esse argumento, essa ladainha de, é nossa visão e etc, nossa visão. Mas como a gente falou aqui, essa visão se quebra rapidinho Sim. quando envolve dinheiro, né? Se, se a Niantic pudesse, se não fosse muito cara de pau, a Niantic venderia Fly para os jogadores. Não, sim, assim, se não fosse tão vergonhoso, a Niantic venderia Fly. Dane-se a ideologia deles. Dane-se sabe? Eles é que ficaria Ó, muito óbvio a intenção deles, mas eles venderiam Fly, eu tenho assim, certeza. uma coisa que eu acho muito estranha, a gente até nem falou sobre isso no último episódio, né? Mas essa coisa de Fly, poxa, tipo, esses aplicativos, esses hacks que tem pro jogo, existem desde que foi lançado, sabe? Eu não entendo como a Niantic, que tá com Pokémon GO, que tem a Pokémon Company por trás, a Nintendo, nunca conseguiram derrubar esse tipo de coisa. Sabe, me parece muito estranho. A gente não tem como saber, porque nada disso é notícia, não tem nada sobre isso. Mas sabe, o tamanho que eles são, eles não conseguem derrubar esse tipo de coisa. É, Não dá pra entender, sabe, como isso é possível. sim. Mas é esse negócio, né? Não afetando o nosso bolso, Então, não tem Fly dá problema. dinheiro, né? Exato. Enfim, gente. O jogador que tá usando o Fly, ele vai comprar um passe que não seja a distância de qualquer forma, Sim, pra ele poder exato. entrar nas redes. Entendeu? Então, o jogador que tá jogando de Fly, pra Niantic não é tanto Não, prejuízo. Talvez o jogador de Fly dê mais lucro pra Niantic do que eu, Zé Mané, que não uso Fly, que fico aqui no meio do exatamente. mato, que eu não consigo fazer raid Exatamente. nenhuma. Então, a Niantic quer que se lasque. Fim das contas, cadê a moral deles? Cadê a ideologia? Cadê o lema deles? Vai caçar sapo, pelo amor de Deus. Enfim, Niantic. Nossa, a Niantic, ela é uma das piores empresas, assim, que já se meteu com Pokémon. Meu Deus do céu. Nem, nem os carinhas que fizeram o remake de Sinnoh pisaram tão na bola assim. E olha que o jogo veio todo Ó, caca, hein? Mas, ó, mas já que você Niantic, falou, falta cuspir na nossa cara. já que você falou sobre a Ilka, vamos entrar num próximo tópico aí, porque a Ilka é a desenvolvedora do Pokémon Home. Bom, Exatamente. e aí, Sim. então, assim, o Vinícius falou dos remakes, que todo mundo criticou muito, que foi feito pela Ilka, e a Ilka também é responsável pelo Pokémon Home. E aí, desde o lançamento de Scarlet e Violet, a gente tava muito na expectativa do lançamento da conexão, né, com o Pokémon Home. Porque, né, Vinícius? O jogo foi Sim. lançado em novembro, a gente já tá em maio, e nada. Sim, não tem conexão nenhuma com o Pokémon Home ainda. E aí, Não tem mobilidade de e Pokémon. tava todo mundo, assim, esperando muita informação sobre isso. E o pessoal que vaza os leaks e tudo mais já tinha falado, olha, gente, vai ser em maio. Vai ser em maio. Em maio teremos notícias sobre isso. E aí, a gente finalmente teve, né, Vinícius? Teve notícia. Exato. Finalmente tivemos uma luz no fim do túnel. Nossa, Finalmente. A gente teve o anúncio de que seria lançado. olha, A gente teve o anúncio que finalmente a viria. alegria no dia que eu postei, dia 18 de maio, que tinha sido anunciado. No dia 24 de maio seria lançada a conexão. A nova versão do Pokémon Home, a versão 3.0. Olha só. Hoje a gente tá gravando dia 23 de maio, Vinícius. Então amanhã seria o dia que a gente faria a nossa migração, a nossa conexão e tudo mais. E aí a gente teve uma série de detalhes, né? Tipo, foi uma notícia bem detalhada do que seria. Então, por exemplo, uma delas é que quando você vinculasse, você ia ganhar o Sprigatito, Fuecoco e o Coxley com as Hidden Abilities. Legal, né? Uhum. Através do Mr. Gift. Sim, ótimo. Ótima coisa. E aí,
Teve outras coisinhas aqui, que é coisa de conseguir os League Points, isso já tem para todos os jogos. Uma coisa com muita atenção é que você ia poder transferir os Pokémon para outros jogos, né? Calma. Isso aqui não tava na Ia notícia. ter essa mobilidade maior. Ia ter essa mobilidade maior, que você poderia depositar os Pokémon Por exemplo, você tem Sword and Shield, você tem Scarlet e Violet. Você poderia colocar os Pokémon lá. E os Pokémon que tem disponível, por exemplo, você capturou um Pokémon que tem disponível lá em Paldeia, você capturou ele em Galar. Você poderia trazer seu Pokémon de Galar, que você capturou no Sword and Shield, pra Scarlet e Violet. Ou seja, seria mais ou menos o que era o Pokémon Bank. Lembra que você poderia colocar um Pokémon de um jogo e se ele fosse disponível no próximo jogo, você poderia pegar ele. Então, isso seria ótimo, porque se você tinha a sua Dex completa lá em Galar, você poderia trazer ela para Paldeia e já os Pokémon que tem na Dex de Paldeia, você já poderia pegar eles Isso, ali no home. verdade. Mas, Assim, ó, mas uma outra coisa que eu achei super não legal dessa nova aconteceu. versão foi da questão dos movimentos, que você ia poder mudar o moveset do Pokémon antes de enviar pro jogo. E assim, uma coisa que não Sim. existia ainda, né? Então, assim, até hoje a gente só pode mudar o moveset do Pokémon dentro do próprio jogo. E a partir dessa nova versão, você poderia fazer isso no próprio Pokémon Home e escolher quais movimentos ele teria com base no histórico desse Pokémon. Assim, todos os movimentos que ele já teve, você poderia mudar. É como se fosse um Move Relearner, né? Mas dentro do Pokémon Home. E outra novidade seria trazer o Gimme Go, que é a forma perambulante, que é exclusiva hoje do Pokémon GO. Você ia poder transferir ele para o Home e do Home mandar para Scarlet e Violet. Então essa seria a única forma de você ter o Gimme Go, forma perambulante no jogo, né? Porque ele tem no jogo, só que a gente só consegue interagir com ele, mas não capturar. Mas Exato. aí, né, Vinícius? A gente, a gente teve um banho de água fria. Nossa, um Um banho banho de água fria. total. Finalmente a gente ia ter a conexão com o Pokémon Home. Assim, eu conseguiria. Eu correria atrás do Gimme Go, por exemplo, pra ter o Gimme Go forma perambulante em Uhum. Paldeia, mas não. Assim, eu achei. Eu realmente. É muito difícil a Pokémon Company anunciar alguma coisa e falar: não, não, gente. Não, não, gente. Não, 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 não é bem assim. Acho que foi a primeira vez que Nossa, eu vi isso acontecendo. total. Então, assim, pra quem não entendeu ainda, E, acho que foi no dia seguinte ou 2 dias depois, a Pokémon Company foi a público e disse: gente, não é bem assim, a gente anunciou a data. Eu acho que eles fizeram até uma piadinha. não vamos colocar o Mudsdale na frente da carroça. Tipo, É basicamente aquela. Não vamos colocar a carroça na exato, frente falou dos assim: não, bois. foi anunciado de forma errada a data, a gente ainda não tem uma data, isso será revelado em breve. E isso deixou a gente muito desapontado, né? Como você disse. Nossa, eu nunca vi a Pokémon Company fazer esse tipo de coisa, assim, anunciar e depois dá pra trás. E, Sim. A Pokémon Company é uma empresa, no fim das contas, bem séria, aham, sabe? A Pokémon Company. A gente já viu isso em outra. Até a própria Nintendo. Por exemplo, Zelda Tears of the Kingdom foi aham, adiado. Assim, foi anunciado para tal. Foi anunciado para um ano atrás. Só foi aham. lançado agora. Então, não é incomum essa questão de. Putz, vamos ter que adiar. Mas a Pokémon Company nunca tinha feito isso. Imagina. É uma coisa muito inédita na Olha, franquia Pokémon. não é tão comum e é aceitável. Mas assim, o que eu acho que não foi aceitável, porque foi a janela de correção dessa data. Sabe, foi uma coisa de 2 dias depois. Então, assim, não é como se ela tivesse anunciado pra julho, agosto, e quando tivesse chegando perto, ela pensar que não tá pronto ainda e dizer que vai ter que adiar. Agora, anunciar e no outro dia falar que não, isso me falta me passa a impressão que é uma falta de planejamento. Porque como que uma empresa prepara todo um material de comunicação e solta isso no mundo todo, falando que é pro dia 24, e
imediatamente após soltar essa. E tipo assim, ela soltou isso nas redes sociais oficiais também. E 2 dias depois falar que não é bem assim, sabe? Sim. Faz isso, sabe? Tipo, ela não conversou com a Ilka, ela Eu acho que o grande. não testou, ela não viu que já tava pronto. Porque pra lançar dia 20, pra falar e dentro de uma semana ia lançar a nova versão, porque já era pra estar pronto. Então, assim, algo deu. Então. Eu acho que acharam algum bug de última hora. Mas algum Muito bug grave, muito muito, muito grave. Tipo grave. assim, deu Algum bug. muito errado pra ter Sim. feito isso. Que não faz sentido. Mas no fim das contas, acho que isso mostra mais uma falta de profissionalismo de quem tá desenvolvendo, no caso da Ilka, uma falta de profissionalismo deles, e assim, dizendo de uma pessoa que desenvolve software. Isso, você sabe, né? Então. E- Exato, nesse momento que eles anunciaram que para ter esse anúncio, já tem que estar pelo menos finalizando a fase de homologação, que são os últimos testes, assim, Aham. finais. Os últimos testes de tipo, daqui a pouco vai para campo. É basicamente você dá a partida no carro, a Aham. homologação. Você dá a partida no carro e vê se todas as luzes estão funcionando. É isso. Então, se mostra como a Ilka é despreparada, mas ao mesmo tempo eu fico feliz que teve desanunciaram essa data. Porque assim, mostra como a Ilka assim, como a empresa que está desenvolvendo é irresponsável, porque provavelmente a Pokémon Company depositou essa confiança na Ilka, falou assim, ó, a gente precisa que vocês desenvolvam essa conexão com o Pokémon Home. Vocês conseguem para quando? Ah, pro dia 24 de maio. Provavelmente alguma Sim. coisa Fica nesse tranquilo. decorrer deu muito errado. Fica tranquilo que dia 24 a gente entrega. E a Pokémon Company deve ter falado, beleza, dia 24 então. Chegou, Ó, semana chegou, a Pokémon passada. Company anunciou, Ó, eu tenho semana passada. certeza. Então, tá tudo certo, né? Dia vinte e Exato. quatro Posso divulgar, posso anunciar pra todo mundo? Não, vai na fé, tá tranquilo. Olha isso, vai, Confia. confia, tenha fé. E daí chegou, depois que a Pokémon Company anunciou, a Yuka deve ter falado, putz, não deu, tem uma coisa muito errada aqui, provavelmente, sei lá, tô excluindo todos os Pokémon, e agora, como que a gente vai fazer? Daí a Pokémon Company teve que lidar. Porque assim, é basicamente uma Aham. terceirização, não é a Pokémon Company que tá desenvolvendo. E assim, é bom que eles adiem pra não dar uma caca ainda maior. Imagina se tivessem feito essa conexão, a Yuka tivesse falado, vai do jeito que tá mesmo. Nem fez os últimos testes da homologação, vai do jeito que tá mesmo. A Pokémon Company ia confiar, porque ela tá pagando, provavelmente, né? E daí imagina você depositar todos os Pokémon de Pra Paldeia e eles pagar. simplesmente sumirem. Então, é muito. Olha, que assim, a gente até comenta que o Pokémon Home não tem muita utilidade, assim, né? Que tipo, você só estoca seus Pokémon lá. Mas se você observar pelo lado da relevância dele, é tipo, é uma coisa muito séria, porque é basicamente a sua história de todos os jogos Pokémon, com todos os Pokémon que você treinou, tá ali, né? Assim, não é uma coisa que se sumir, Exato. pô, pode ser um erro irreparável, né? Sim. É assim, basicamente o Pokémon Home, queira ou não, é o cerne da franquia atualmente. É a Colete base de todos dados de eles. toda a Pegue franquia, todos desde o eles. começo. Exato. Imagine se você depositou, sei lá, o seu Charizard que você capturou lá em Red Blue, que você tá trazendo desde então, tá trazendo por todos os jogos. Você depositar lá e por uma cagada da Yuka, uma cagada da Yuka que não conseguiu testar a tempo, você deposita esse Charizard some. Eu iria ficar assim extremamente triste. É basicamente a crise monetária de 1929, tia. Tem gente que Meu ia estar Deus. se Ele vira matando. um bad egg na sua bolsa, já pensou? Nossa. Sim. E assim, eu vi bastante gente reclamando, não. Porque onde já se viu a Pokémon Company desanunciar assim, é o fim da picada, pipipi, popopó. Mas assim, eu vejo com outros olhos. Eu vejo com outro. Achei que a, a reação da comunidade também foi, assim, desproporcional.
Eu vi gente. Nossa, eu vi gente falando coisa muito pesada, mas muito pesada mesmo. Ai, enfim, Ah, nem eu vou repetir, entendi. mas Assim, tipo. é igual você falou. É melhor eles terem reconhecido e já falado que não vai ser agora, que é empenho, Exatamente. do que lançar errado. Mas o que me deixa muito desapontado é essa falta de alinhamento, sabe? É igual. Quando você fala Ah, não, assim sim. que adiou o Zelda, mas foi assim, com muito tempo de antecedência. Sabe? Tipo, não é uma coisa que Sim. fala hoje, 2 dias depois dá pra trás, sabe? A empresa não é assim, como se, hoje a gente chega e toma a decisão agora, amanhã é outra coisa, e assim por diante. Precisa ter mais segurança pra esse tipo de comunicação. Mas eu digo na questão de perdas. Assim, basicamente, o que a gente perdeu desse desanúncio? A gente, sei lá, teve alguma inconveniência, a gente ficou ansioso e quebrou a Tipo assim, expectativa. eu já Seria preferia muito nem pior. saber, porque eu já tava, tipo, não tava esperando por esse negócio de tanto que tava demorando. Aí vem, anuncia, fica feliz, depois. Não, sim, mas eu acho que é uma perda de se relevar. Assim, nem acho que é uma perda, acho que é mais uma quebra de Aham, expectativa mesmo que sim. a gente consegue lidar. A gente é adulto, acho que a comunidade foi muito, sei lá, muito infantil nessa questão de não, porque a Pokémon Company tem que falir. Imagina, anunciar Que assim e Pokémon, desanunciar. tudo Ah que é lá. relacionado a Pokémon Gente, inflama, né, nas redes sociais. sim, sim. É um absurdo que não tinha necessidade de tanto, gente. Você tava ansioso pelo Pokémon Home? Você tinha colocado um alarme no seu celular para você pegar o lançamento no dia? Ah, pelo amor de Deus. Não é pra tanto também, né, gente? É feio. Assim, a gente pode julgar, mas, sei lá, ficar xingando a Pokémon Company porque desanunciou o negócio. Ah, pelo amor de Deus, gente. Vamos lavar uma louça, vamos fazer alguma coisa. A gente gosta de Pokémon, mas também. No Ah, máximo, absurdo. Mas no enfim, eu acho máximo que o que, que seria eu ia muito. fazer? Ia colocar meus Pokémon de paldeia no home, salvar e fechar. Exatamente! E você esperar alguns meses a mais, assim, não precisa xingar Pokémon Toma, Company. eu Ah, sei lá, acho ficaria muito, mais triste muito se eles falassem desproporcional. que a DLC ia ser lançada dia 24 e depois falassem, não, agora a gente não tem mais data. Aí ia triste. Exato. Acho que assim, não é pra tanto. Acho que o povo exagerou muito. Principalmente alguns criadores de conteúdo lá da gringa. Nem Eu vi. achei que eles foram bem babacas. Eu vi bastante no Twitter, inclusive. Eu achei que eles foram bem babacas. Enfim, acho que a comunidade de Pokémon é meio. Nossa, precisa de um Rivotril, precisa de alguma coisa, porque Ó, é complicado. é, E assim, se tivessem lançado e tivesse dado um bug que apagasse todos os Pokémon, aí sim, eu acho que tacar fogo em ônibus, tacar fogo nas lixeiras, mas atrasar o lançamento, gente, pelo amor ai, de Deus, ó, mas se tem não é uma pra tanto. coisa que Pokémon Scarlet e Violet tá envolvido desde o lançamento é em polêmica, né? Essa é só mais uma conversa entre Demais. tantas outras que a gente tem falado aqui desde o lançamento. E essa semana já foi assim, uma avalanche, já veio um bombardeio de uma vez de polêmica, porque essa foi uma delas. Esse desanúncio foi a cereja no bolo. É a cereja do Foi a bolo, cereja no porque bolo. assim, no dia, quer ver, deixa eu pegar aqui, há 6 dias atrás, a gente teve um anúncio de que a Pokémon Company ia lançar um novo patch de correção para Scarlet e Violet. Mais um, Vinícius. Mais um. Mas não Não, aquele que a ó, gente tanto espera, gente. Não, é bom salientar isso. vai Não é aquele patch melhorar o que visual do resolve todos os jogo, a problemas que tem. estabilidade, Exato. vai carregar tudo certinho. Não, ó, isso aí, Vinícius, eu já, assim, aceitei que é assim mesmo. No Ai, máximo. triste demais, gente. Nossa, eu queria muito um patch que pelo menos acabasse com esse problema de memória desse jogo. Era o mínimo que poderiam ter feito, gente. Até agora, ó, novembro, a gente já tá em maio. Até agora Não, não não teve vai. nada que Ó, corrigisse no isso. máximo vai Nada. ser aquele rumor. E esse tipo de coisa que a gente tem que ficar. Exato, esse tipo de coisa que a gente tem que ficar indignado. Esse tipo de coisa que a gente tem que brigar, não atraso Ô, do Vinícius, lançamento das ainda coisas. mais porque Enfim, agora você tem então. a sua visão, a sua vivência com Tears of the Kingdom, né?
Nossa, gente, é A assim. gente tinha que gravar um episódio só pra você falar sobre isso. Nossa, eu tenho tanta coisa pra falar. Lembra quando a gente fez o podcast falando de Scarlet Violet? Assim, Ah, minha opinião mudou bastante. Bastante, sim, extremamente. Tears of the Kingdom, inclusive, Tears of the Kingdom lançou essa semana, mas teve um atraso. Ou seja, era pra ter lançado antes, inclusive, de Scarlet Violet, mas lançou depois. Então, uhum, esse tempo de desenvolvimento que teve desde Breath of the Wild até o Tears of the Kingdom, a gente teve o lançamento de um monte de jogo de Pokémon nesse meio tempo. E Tears of the uhum. Kingdom é, assim, sem brincadeira, é uma obra-prima. É uma obra. Eu não tenho que falar, assim, esse jogo. Se Breath of the Wild era um dos meus jogos favoritos, Tears of the Kingdom é mais ainda. É um jogo muito, muito bom. E que, assim, a gente consegue ver a preocupação que tiveram em Tears of the Kingdom que não tem no Scarlet Violet. Tears of the Kingdom, quando o jogo fica muito sobrecarregado, quando o jogo tá consumindo muita memória, existe um evento que limpa a memória do jogo. Era isso que Scarlet Violet precisava. Era um patch assim que teria que ter no Scarlet Violet, que não tem. Então, eu já lavei minhas mãos nesse negócio de patch. Eu acho que realmente, como o Danilo falou, não vai vir. Mas é uma vergonha não ter uma coisa Não assim, vai, sabe? não vai vir. A única coisa que a gente vai continuar, assim, na minha opinião, a gente vai continuar tendo patch de atualização para erros críticos do jogo. O jogo não funciona como deveria funcionar no sentido das mecânicas dele, sabe? Tipo, igual a gente vai comentar aqui das batalhas, que a batalha é algo importante, tem que funcionar tudo correto, golpes, enfim. A gente vai continuar tendo patches assim, eu E acho. olhe lá, e Mais eu que acho que isso. ainda são patches que arrumam erros que são muito visíveis. Assim, Pois erros é. que estão muito na cara. Isso. É, porque olha, veja só, até o que que a gente vai, qual que é a notícia aqui, né? E essa atualização tá programada para sair essa semana, então assim, entre o dia 22 e 26 de maio, então vai ser por esses dias. Vai corrigir um problema que afetou os jogadores japoneses e coreanos no torneio classificatório para o nacional e para o campeonato mundial. Então, assim como o Ocidente tem os seus campeonatos internacionais, como a gente teve no Brasil em novembro, né? Como a gente tem em vários países os torneios de VGC, a gente tem também no Japão e na Coreia, mas por uma estrutura diferente da nossa. E aí o que acontece? Nesse torneio especificamente, houve um bug generalizado, onde os jogadores não conseguiram ver os próprios rankings, ficaram enfrentando os mesmos jogadores, os mesmos oponentes repetidas vezes, que não deveria acontecer, e eles foram incapazes de sair dessas partidas. E aí o caos foi tão generalizado que a Pokémon Company decidiu cancelar o resultado desse torneio e vai fazer um novo torneio depois que sair esse patch de atualização. Então é uma coisa surpreendente porque a gente já teve outros torneios de VGC antes que foram com o Scarlet Violet, sabe? E agora passou por tudo isso. Então assim, é muito estranho, né, Vinícius? É muito estranho esse tipo de coisa. Precisou, a Pokémon Company precisou passar uma vergonha pública pra resolver um Nível problema. nacional, mundial. Exato. Nível mundial, passar a vergonha é aquela pessoa que subiu no palco com cabelo despenteado pra ter que ir alguém lá e falar, ó, pentei o cabelo. Alguém, assim, é vergonhoso ter que ter um erro tão explícito, assim, ter um erro tão, putz, que erro enorme pra eles pensarem em arrumar. Uhum. Enquanto a comunidade já falou que o jogo tem problema de performance. Assim, acho que pra mim o principal é o problema da performance, o problema de, assim, poderia arrumar só essa queda, só essa sobrecarga de memória que o jogo fica parecendo que tá rodando. Novamente, eu não tenho problema com FPS, acho que FPS não tem problema. Mas assim, problema de o jogo fica injogável. E daí eles têm que tem que arrumar esses problemas que ficam mais na cara. Quanto mais a superfície, mais rápido a gente arruma um problema. Uhum. Isso é muito ruim. E assim, novamente, a gente repete a nossa fala do Pokémon Home. É uma coisa que nunca aconteceu e que agora aconteceu, né? Então, assim, novamente, assim, do tempo que eu acompanho Pokémon, eu nunca tinha visto isso acontecer, assim.
Erro no jogo que E eu afeta um espero que. campeonato a nível nacional, internacional e que precisa causar. Imagina se isso acontece no Mundial, entendeu? Que o mundo todo tá reunido pra jogar. Nossa, daí seria Nossa, eles televisionando a própria desgraça deles. Talvez, sim. talvez precisasse de uma tragédia. Tragédia. Tô falando, a gente Seria já. uma tragédia, Vinícius. Nossa. Não, mas assim, acho que não. Acho que a gente não precisa usar esse tipo de nomenclatura Ai, pro negócio. Eu acho que precisaria ser uma vergonha nesse nível, assim, precisaria ser um, uma coisa tão feia nesse nível que eu acho pra Pokémon Company repensar alguma das suas prioridades, sabe? Eu acho que. uhum, Porque essas vergonhas. A gente tá falando de todas as vergonhas do Pokémon Company nessa semana, e eu acho que isso simplesmente não vai atingir nada nela. Pra uhum. ser bem sincero, eu acho que nada vai mudar. São vergonhas, assim, vergonhas internacionais, mas eu acho que não chegaram no nível ainda de fazer os executivos da Pokémon Company pararem e pensarem, putz, talvez seja. Talvez seja o momento de dar um passo pra trás pra dar dois pra frente. Uhum. Eu acho que não chegou nesse nível. Eu queria muito que essas vergonhas, assim, principalmente essa do internacional, tipo, de ter uma coisa, uma vergonha tão grande assim, mudar a forma que eles pensam, mas acho que isso não vai acontecer, não. Muito estranho, assim, será que tem algo por trás que tá acontecendo? Talvez um líder, um novo CEO que tá ali em alguma área que tá, tipo, dando a louca nele e tá pressionando e tá fazendo tudo diferente do que era antes, ou não, foi sempre assim e aqui só tá ficando cada vez mais evidente esse tipo de estratégia que eles têm, porque não é aceitável esses erros contínuos que a gente tá vendo, sabe? A gente. Sim, jogos tão bugados, assim, a gente é fã de Pokémon, mas a gente tem que admitir que Scarlet Violet parece um jogo que não foi finalizado. Uhum, A gente tem que admitir isso, parece um jogo que tá ainda num beta, pra ser bem aham, sincero. E eu acho que, assim, não quero ser aquele chato de que, não, porque antigamente era tudo muito bom, era tudo muito perfeito, e hoje em dia é tudo uma porcaria. Mas eu sinto que desde a Lola talvez não, assim, desde quando os jogos vieram pro Switch, sim. muito pouco tá, assim, estão prestando muito pouca atenção, estão tendo muito menos apego pela franquia. Quem produz a franquia, de fato, sabe? Uhum, Eu sinto que desde quando os jogos vieram pro Switch, a gente tá tendo muito menos brilho nos jogos. Não uhum. sei, eu não sei descrever em palavras o que é, mas menos cuidado, menos zelo pelos jogos. Eu não sei se é uma coisa que só eu reparei, mas eu até comentei com o Danilo um tempo atrás aí que os jogos anteriores, os jogos, assim, eu diria que até, sei lá, XY, até os remakes de Hoenn, a gente parecia que tinha um cuidado eles pareciam que tinham um apreço pela franquia, pelos jogos que eles estavam produzindo. E assim, de um tempo pra cá parece que é só uma linha de produção. Pega um jogo, coloca a cara de Pokémon e manda pro mundo. A gente tinha muito mais. Assim, eu não sei explicar, gente. É bem complicado, porque os jogos antigos, eles tinham. Eles tinham. Eu não diria homenagens, eles tinham referências aos outros jogos, por exemplo. E hoje em dia a gente não tem. Uhum. Eu acho que era tudo muito mais lapidado, tudo mais trabalhado. E hoje em dia os jogos estão bem planos assim, bem Sim. é aquilo ali e pronto. Você sabe uma coisa que também me chama atenção nesse meio? É a questão de que eles pararam de explorar ideias diferentes, como a gente via nos spin-offs. Porque os spin-offs sempre traziam coisas inovadoras, sabe, com Pokémon. E no Sim, Switch, a gente parou de ter esse tipo de coisa, né? Isso morreu no 3DS. Assim, a gente só teve o Pokémon Snap e o Mystery Dungeon, que são. O Mystery Dungeon é um remake e o Snap é uma continuação de um jogo que já existia, de uma ideia que já existia na franquia, né? Então, assim, a gente também tá perdendo essas coisas diferentes, sabe? Tipo, arriscar com sim. ideias novas. É isso. É um pouco triste. Assim,
ficando cada vez mais gritante, né? Esse tipo de situação, esse caminho. A gente fica até meio assim, um pé atrás do que vai vir depois, né? Pelo que a gente tá vivenciando. Nos remakes, Sim, a gente já passou por isso, e foi uma caldo que a gente queria como remake de Sinnoh, e depois do lançamento tava cheio de erro, que teve que lançar vários patches ali pra corrigir. A Game Freak com a Yuka lá. E Legends deu aquele respiro que a gente falou, "Ah, nossa, que legal." Aí depois veio Scarlet. finalmente, Finalmente, exato. chega. Eu acho que o Arceus foi aquele respiro ali no meio, foi aquela luz no fim do túnel que a gente viu, putz, ainda tão querendo inovar com Pokémon, ainda tão. Mas depois Scarlet Violet foi mais do mesmo, sabe? Acho que ali no Legends deram um passo pra frente, deram tipo, ó, a gente tá quebrando essa barreira. E daí em Scarlet Violet veio, no fim das contas, veio um balde de água fria, de tipo, não é bem assim. E assim, eu lembro de ter falado isso no podcast, que eu me diverti muito no jogo, e eu gostei muito da história. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que a gente reforçou e que a gente gravou um episódio dedicado, que a gente fez análise também no site, que não dá pra fechar os olhos pra todos os erros que o jogo tem, né? Sim, não dá pra ignorar e falar que tá tudo bem. Porque não tá tudo bem, igual você falou. Já teve vários patches de correção, mas não tem um patch pra melhoria do jogo, assim, da performance do jogo. Não é isso. Eu não duvido nada, Vinícius, Exato. que vai cair naquele rumor que a gente viu de que vai ser lançada uma versão melhorada pro Switch 2. Eles vão fazer dinheiro em cima disso. Ah, tá aqui, ó, a versão Deluxe de Scarlet Violet, com as DLCs incluídas e com um patch de melhorias significativas, porque agora você tem um novo Switch e agora ele comporta o que a gente queria. O que também é Não, um. O que também é uma mas é o tipo mentira, de né? coisa que eu vejo Porque, eles gente. fazendo no futuro. Ah, não, sim, eu também é o tipo de coisa que eu vejo, mas é uma mentira descarada. Porque é vergonhoso eles falarem assim, ah, não, porque o Switch não aguenta muita coisa, gente. O Switch não aguenta um jogo bem feito. Mentira. Zelda tá aí pra Muita isso, mentira. pra provar o contrário. Zelda. Nossa, Tears of the Kingdom, gente. Imagina que Tears of the Kingdom é o mapa de Paldeia vezes 3 com muito mais detalhe, com muito mais inimigos. Assim, se, se pegasse, substituísse o Link pelo jogador do Pokémon e os inimigos de Tears of the Kingdom por Pokémon, por alguns Pokémon, tipo o Bokoblin que aparece lá no mapa de Tears of the Kingdom, substituísse por algum Pokémon, era um jogo de Pokémon perfeito. Porque tem uma. Assim, são muitos detalhes. Você olha uma paisagem do Tears of the Kingdom e olha uma paisagem do Scarlet Violet, você vê que o Switch é capaz de muita Hum, coisa. É capaz de muito, mas, tipo, muito, 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 muito mais do que Scarlet Violet oferece pra hum. gente. Então essa história de que o Switch não aguenta é ladainha. Não tem, não tem desculpa. É muito mentira. O Switch não aguenta. Basicamente a desculpa que eles deviam falar a gente quer fazer muito dinheiro em pouco tempo, então a gente não vai lapidar mais esse jogo aqui, vai ser o que vocês estão vendo aí. Mas é isso, né? É tipo, é o que a gente tava falando, eles não estão tendo mais tanto apreço pelos jogos, não estão mais lapidando o máximo possível. O que é Triste, triste, né? muito É triste. basicamente aquele cozinheiro que não tá querendo mais pôr sal na comida porque não quer perder tempo. E da comida vem sem tempero. É basicamente É. isso. Os jogos de Pokémon até hoje eram comidas bem temperadas. Chegou um tempo que o cozinheiro começou a ficar de saco cheio do próprio tempero e falou: Ah, nem vou colocar nada de tempero aqui, vou colocar só um salzinho aqui pra ver o pessoal que tá comendo vai gostar. É isso. Assim, tem ideias legais, tem coisas muito legais no jogo. A equipe criativa, eu acho que tem o seu valor, porque a gente comentou que os personagens são legais, a gente comentou das histórias do jogo, mas é aquilo. Não adianta você ter Pokémon com conceitos muito legais, você ter um conceito de uma história interessante, personagens com conceito interessantes, se no momento de você colocar aquilo dentro da estrutura do jogo,
o gráfico daquilo que ele tá ali programado pra fazer. Se o negócio não encaixar direito, não vai adiantar ter tudo isso por trás. Exato. Se não tiver uma imersão do universo ali, a história Não não. adianta, né? Ter a coisa mais Não adianta, a história não legal. se sustenta. É uma obra de arte num, sei lá, é uma obra de arte numa tela branca, não tem nada de fundo, só tem aqueles pontos ali. Quando eu acho que devia ser tudo Uhum. mesclado, sabe? É complicado pensar assim. É complicado a gente não tem muito o que a gente fazer. Basicamente, o que a gente fazer é sentar e esperar, porque vou lá dar um soco em quem tá produzindo o Pokémon. Não tem como. E vem mais Pokémon por aí, hein? A DLC vai estar cheio de Pokémon novo. Então vamos ver o que vai ser. Mas ó, pra gente ir agora pra nossa última polêmica, hoje a gente tá falando só das polêmicas. A gente teve também um grande problema que afetou os jogadores de Scarlet e Violet. O evento do último fim de semana, o evento que era para acontecer aí nos dias 19 a 21 de maio, a gente ia ter o fim de semana com as raids do Chesnaught pela segunda vez e também com os paradoxos, o Iron Threads e o Grey Tusk. São os paradoxos inspirados aí no Donphan do passado e do futuro. Eles estariam pela primeira vez como nessas raids aí, Stata Raid Battles. E aí o que aconteceu, Vinícius? Mas, Mais bug. então, então Mais bug. assim, Mais vergonha internacional mais passada. vergonha. Então assim, o que aconteceu? O evento começou, o pessoal foi jogar, foi enfrentar lá os dois paradoxos. Quando eu chegava na tela da recompensa, venceu a batalha e tal, capturou. Aí vai aparecer o que você ganhou lá, né? Uma série de itens e tudo mais. E tem um slot ali, o slot que o jogo ele vai entender qual é o Pokémon que você capturou, pra te dar os materiais daquele Pokémon, pra você fazer TM, alguma coisa assim. Porque foi isso que eu entendi lendo aqui Sim, que o dono da série me postou, né? Sim, é bem isso mesmo. É tipo, sabe quando você batalha faz uma raid, se ela tem um Pikachu. E você recebe o pelinho do Pikachu pra você poder fazer um TM, pra fazer Thunderbolt com o pelinho do Pikachu. Não, Exemplo totalmente genérico, é, nem lembro se é é, esse item é que o isso mesmo, Pikachu dá, porque a mas imagina gente, o assim. pessoal que joga Scarlet e Violet sabe que nesse jogo tem os materiais de todos os Pokémon pra poder usar pra fazer os TM. Só que Exato. os paradoxos não têm esse material. Eles não geram esse tipo de coisa. E aí, quando o jogo foi verificar e ele teria que entender, olha, é um paradoxo, então não tem o material, ele deveria o quê? Não aparecer esse slot na recompensa. Que a gente já teve as raids do Walking Wake e do Iron Leaves que eram paradoxos. Não teve esse problema antes. Só que aqui não teve esse entendimento. E aí, como ele não achava, ele simplesmente aparecia um none. É tipo, none, nada. Exato. Uma imagem de placeholder, uma imagem ali genérica do item, que não existe, né? Porque não tem nenhum item para ele poder colocar ali, e um nano. Basicamente Aí o um jogo entrava em espaço em branco. colapso e crashava. Ai, gente, chega a ser uma piada. Vergonhoso demais. Isso é vergonhoso. Não teve. Assim, vamos pensar. Vamos pensar E, da aham, forma que foi produzido isso. Não teve a ninguém primeira que testou coisa. isso. Não teve um bendito de um QA, uma pessoa que mede a qualidade, que chegou e testou e falou: Putz, ó, Eu tá acho dando que não. probleminhas aqui, hein? Gente, não Acho tem que uma só pessoa pensaram responsável por assim, já isso? funcionou com o Como, Walking como Wake, que. o Iron Leaves. É só mudar o PNG do Pokémon que vai aparecer Meu ali, o Deus, modelo que vai aparecer e de boa, tá tudo certo. meu Deus do céu. Isso é um descaso tremendo. É vergonha. É muito vergonhoso isso. É muito vergonhoso. Uma empresa bilionária. Maior franquia. A Uhum. maior franquia do planeta. Simplesmente não teve um teste. Não teve um teste de QA. Não teve um teste. Ninguém quis pôr a mão. Só manda pro Então, público, mas vai, coloca no ar. Isso é coisa de Niantic. Isso é coisa de Niantic que Niantic faz. E a Pokémon Company a Game Freak tá reproduzindo aqui também. Então, e é engraçado que não foi todas as vezes. Não era algo programado para toda vez que você capturasse ele, esse erro
ia acontecer. Assim, foi em alguns casos, mas tipo assim, o que é olhando nesse momento. Mas, gente, comigo não aconteceu. Então, pode. Oh, meu Deus do céu. Um que há. Então, assim, Uma pessoa testou. A mãe do programador testou, é pra ele. tanto Não que tem jeito, não foram. tem desculpa. Porque assim, ó, esse erro ficou ativo aí durante algumas horas, entendeu? Porque eu vi gente jogando, fazendo raid e no dia seguinte, no dia seguinte, o que que aconteceu? A Pokémon Company deu uma declaração cancelando totalmente o evento, mas cancelou do Grey Tusk, do Iron Threads e cancelou do Chesnaught junto. Que o Chesnaught era a segunda vez que ele tava ali pro pessoal capturar. Então, assim, eles falaram que estaria cancelando para corrigir isso. Eu imagino que esse tipo de correção não é a nível de patch, né? Tipo, é uma correção de como o evento é lançado. E eles estavam recomendando o pessoal a fechar o jogo e reiniciar para aparecer outras raids. E se o jogador visse alguma raid de Iron Threads e Grey Tusk, não era para entrar. Entendeu? É esse nível. Ai, e sabe que, assim, sabe que é a cereja no bolo, a cereja do bolo de cocô da Pokémon Company? Eles falaram em tudo isso no Twitter, em Em japonês. japonês. Sendo que, sendo que afetou o Eu acho mundo que inteiro. teve. Eu não sei ler. É que eu vi. Vamos ver. Ai, Vou entrar agora. Eu acho que teve, sim. enfim, sabe o que isso era digno de? Mandar um e-mail. Sabe por quê? Eles mandam e-mail E avisando esse tipo. Por exemplo, eu recebo e-mail quando avisando que tem esse tipo de coisa. Eu não recebi um e-mail avisando que teve problema na rede. Sabe? Eu acho que seria um respeito por quem comprou o jogo, por quem tá jogando o jogo, pelo menos avisar, ó, gente, putz, deu um probleminha aqui. Não era nem pra começo de conversa, não era nem pra ter esse olha, problema. Mas teve o problema, tenha a não decência de teve avisar. mesmo, viu? Então, se eu não acompanho página de Pokémon, se eu não acompanho o criador de conteúdo de Pokémon, se eu não acompanho o Twitter da Pokémon Company em japonês, eu não sei ler japonês, não sei falar japonês, não sou fluente em japonês. Faço o quê? Não, eles, Fico crashando meu jogo até falar, putz, não quero sim, mais. eles publicaram só na página da Play Pokémon, que é tipo um perfil do Twitter à parte. Nem tem selo de verificado. Pra falar que eles estavam Então. suspendendo porque tinha tido um erro. Ah, é feio, né? Tipo, a Aí, gente aí, aí A é feio gente demais. até decidiu gravar esse episódio para compartilhar com vocês, né? Talvez também vocês não, quem tá ouvindo aqui não esteja sabendo de tudo isso, mas é bem chato, né? Essas várias coisas acontecerem de forma sequenciada, assim, e é tão mal, né? Pra franquia, pro jogo, e a gente fica nessa situação, né? De reclamar, mas também não saber o que fazer. E sabe o que. E sabe o que assim, é contraditório demais, uma empresa tão grande. A padaria do seu Zé aqui da esquina tem mais comunicação. A padaria do seu Zé aqui da esquina consegue tratar melhor o cliente do que a Uhum. Pokémon Company. Porque no fim das contas, nós somos os clientes, a gente tá pagando pra ter o jogo. E a gente não tem mínimo de respeito. Assim, a Niantic, por exemplo, a gente já espera isso, a gente já espera esse tratamento horrível. Eles tratam o jogador que nem cachorro. A Pokémon Company é de uns tempos pra cá que tá Uhum. acontecendo isso, porque a gente não era tão. A gente não era tão humilhado assim por um Olha, jogo faz eu fiquei pensando nisso, eu um lembrei de uma tempo. notícia que eu até fui ver hoje, que era de junho de 2022, falando que o Junichi Masuda tinha saído da Game Freak, tinha se tornado CEO da Pokémon Company, né? Alguma coisa assim, diretor de criatividade, não lembro o que. Olha, eu espero que isso não tenha, essas duas notícias não tenham relação. Ai, não sei. Nossa. Porque de uns tempos pra cá, a comunicação da Pokémon Company tá muito ruim. E, assim, a gente teve vários tempos, vários períodos que a gente não teve notícia nenhuma de Pokémon. A gente teve. Lembra, um tempo atrás, que a gente não tinha nem pra o que falar em podcast, porque simplesmente ninguém falava nada na franquia. Hum. Não, assim, e quando vem uma Bom, enxurrada de coisa, e muitas vezes essa enxurrada de coisa vem tudo mal feito, tudo inacabado. Eu gostaria muito que tivesse
um espaçamento maior entre os anúncios. Por exemplo, eu deixaria de ficar ansioso pela DLC se fizessem um patch pra arrumar esses problemas do Scarlet Violet. De verdade. Eu Uhum. acho que seria muito mais proveitoso se eles arrumassem o jogo que já tem do que lançar uma DLC que provavelmente vai vir inacabada também, igual veio o jogo, sabe? E de uns tempos pra cá tá nesse modo operandi a Olha, Pokémon você falou Company, né? que. Eles Desculpa. estão. Não, você falou Não, assim que pode a falar. comunicação tá péssima, né? Aí eu lembrei, até hoje, tipo, hoje à tarde. Hoje à tarde não, às 8 horas da noite eles postaram no Twitter. Assista agora. Filme Pokémon Segredos da Selva. Ash e Pikachu encontram Coco na floresta. Eu falei, Ai, meu gente, Deus. qual a necessidade desse Tá atrasado. Tá filme atrasado. bom? Tá atrasado pra caramba. Tá atrasado, Filme sei lá, novo. 3 anos. Filme novo não quer lançar, mas fazer Tá um atrasado tweet pra 3 falar anos. de um filme 3 anos é complicado, né? Ai, mas Não, lembra que na época a gente falou. Não, e é o pior. Lembra que na época que lançou esse filme, a gente falou que a Pokémon Company não tava divulgando nada desse filme? Que a por gente causa da viu meio que pandemia, na. né? É, não, tava na pandemia, mas a gente meio que teve que correr atrás desse filme, basicamente, pra Aham, saber sim. do que se tratava o filme, de etc, etc. E 3 anos Aham. depois que eles vêm. Ah, então lançasse agora. Então lançasse agora. O filme esperasse pra lançar agora, então. Ah, quer Ó, e fazer. além de. É, Não, é como minha avó fala pra mim: se você vai fazer alguma coisa, faça por inteiro e bem feito. Agora, Pokémon Company, se você vai fazer as coisas pela metade, então nem faça. Pelo amor de Deus. esses dias eu vi no LinkedIn, não lembro quem compartilhou. Tipo assim, não, era alguma página de Pokémon que compartilhou que uma pessoa lá tinha publicado no LinkedIn que ela tava entrando no time da Pokémon Company e essa pessoa tem experiência com filmes e animações. Olha. E aí ele tava falando assim, espero contribuir muito com a minha expertise, não sei o quê. Ela tá precisando um filme novo, hein? Ah, Outra que, decepção. que venha bem feito. Ou, Ó, ou eles vão começar a lançar DLC de filme também, pelo amor de Deus aí. ó. E pra a última coisa aqui, só pra comentar também, falando aí com base no problema do evento, de ter a Raid Battle, somado a isso, para algumas pessoas, algumas versões do Pokémon Home estava aparecendo um calendário de evento que mostrava que a gente teria em breve as Terra Raid Battles com Jill Fox. Mas é que seria aqui entre os dias 26 e 28 de maio, então já seria esse próximo fim de semana. Mas como teve esse. Já é estranho pensar, né, que para algumas pessoas apareceu isso e para outras não. Mas considerando que o evento foi cancelado e com todo esse problema, provavelmente isso vai ser postergado daqui a algumas semanas, né? Porque provavelmente vão corrigir, voltar com o X-Note, voltar com o Great Tusk, com o Iron Threads para depois seguir adiante. Mas era só Tadinha isso. da Del Fox. Foi de Tem que, Americanas. tem que esperar mais um pouco. E aí a gente vai ter o trio de iniciais de Kalos, os três, né, no Scarlet Violet. Sim. Sabe o que transparece essas situações? Uhum. Que é aquele momento que. Sabe quando você tá fazendo trabalho em grupo? Que daí alguém faz uma cagada. E daí você tem que arrumar aquela cagada. E você arrumar aquela cagada atrapalha todo o desenvolvimento do resto do trabalho. Ah, É basicamente isso que eu tô sentindo com a Pokémon Company. E daí, eles fizeram uma coisa mal feita, daí eles estão tendo que consertar essa coisa mal feita, mas ao mesmo tempo tem um calendário pra ser seguido, é. e daí eles têm que arrumar coisa mal feita, e ainda fazer Dá o que eles conta do prometeram calendário. fazer, É. dar conta do calendário, e daí não fazem nada direito, fazem tudo ruim, daí vai virando uma bola de neve, vai virando uma bola de neve, e enfim, tem uma hora que estoura. Tem uma hora... Eu acho que a gente tá vendo as coisas estourando. No fim no fim do dia, tudo que importa é aquilo que a gente falou da notícia de quantos milhões de cópias vendeu, 22 milhões de cópias, prestes a superar Gold Silver, em breve Sword Shield.
É isso, Vinícius. Pois é. Com essa mensagem que a Pois gente é. termina esse episódio de Exato. hoje. Com- Ai, meu Deus. O moral da história. Lucro a todo Acima custo. de É tudo. isso. É isso. Gente, Exato. ó, Vinícius, hoje vai ser mais rapidinho. Sim. A gente. Porque chega de polêmicas da Pokémon Company. Amanhã surge Pokémon alguma Company, outra. a gente não quer. Exato. Mas a gente não quer fazer mais um episódio de polêmicas É, aqui. chega. Chega. Basta. Faça as coisas direito. Basta. Muda Pokémon Company. Muda. Ó, a gente. Em breve, Vinícius, a gente precisa gravar um novo episódio de Pokémon Horizontes, hein? Tem várias coisas acontecendo no Ah, sim. anime, a gente falou lá no comecinho, mas tem mais novidades. A gente comentou do Rayquaza aquele dia, que a gente não sabia se ia sair da Pokébola do Rain ou não, e acabou saindo, né? Pois é. Pelo menos o anime Pokémon tá acabado. O anime Pokémon não tá É, inacabado e tá sendo lançado de sim, qualquer em jeito. breve vamos gravar um novo episódio sobre o andamento do anime. Ó, então vamos Pois encerrar é. por hoje. Gente, só lembrando, continuem acompanhando a Pokémon Blast News no nosso site, em nossas redes sociais. A gente tá lá compartilhando todas as novidades aí diariamente, tá bom? E deixe uma avaliação positiva pra gente, onde você estiver escutando, se você puder avaliar nosso podcast. Dê 5 estrelas, que isso é muito importante pra gente. Participe, interaja com a gente nos comentários, tá bom? A gente tá sempre de olho, a gente tá lendo, tá publicando nossos comentários. Aí no próximo episódio a gente vai trazer aí os comentários, tanto do episódio do Pokémon GO, quanto desse episódio, tá bom? Mas comentem, participem com a gente tá vendo comentários super legais, a gente vai trazer aqui pra vocês. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima, daqui 2 semanas, a gente volta, né, Vinícius? Isso. É Tchau, isso. tchau. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima.